Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu quase me emocionei com a fala do líder do governo. E acredito que as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, e os senhores deputados que estão sentados aqui, também se emocionaram. Eu estou com pena do governo, porque, imagina, é capaz de que, se nós votarmos aqui um pouco mais para o salário mínimo, é possível que o governo quebre. É possível que o Brasil... Relembrar a memória de Vossas Excelências e de quem nos assiste, esse mesmo discurso que o atual líder do governo, à época era outro, dá hoje aqui, de lamúrias, de dizer que não pode ajudar os aposentados, foi o mesmo discurso que se deu aqui nessa casa contra a extinção da CPMF, dizendo que caso a CPMF não fosse aprovada, o Brasil não teria mais Bolsa Família, que faltaria dinheiro para a saúde, que faltaria dinheiro para todos os programas sociais e que se estaria instalando o caos no Brasil. Aqui veio o ministro da Fazenda falar isso. Mandaram o ministro da Fazenda, se bem que não conta muito, o ministro da Fazenda, ele tem um arzinho meio de aloprado, ele fala algumas coisas que nem ele mesmo defende, nem ele mesmo sustenta. É desmentido pelo presidente do Banco Central no outro dia. Mas, de qualquer forma, aqui já disseram que o governo ia quebrar em função da CPMF. Nós estamos falando no impacto de 3,4 bilhões se nós formos dar 100% do PIB. O que o governo está propondo é em torno de 60%. Nós estamos propondo, e o nosso destaque vai nessa direção. E aí vai dizer o seguinte, pô, mas como é que nós vamos fazer isso? Vai quebrar o Brasil? Então agora eu vou relembrar. Primeiro, aqueles que estão aqui têm uma responsabilidade muito grande com essa decisão. Folha Online, do dia 13, alimentos pesam e inflação da terceira idade tem a maior alta dos últimos 6 anos, alta de 2,72% no primeiro trimestre desse ano. Só que essa recuperação desses 2,72% só se vai dar daqui a quase 2 anos. Então dizer que nós não podemos dar mais 2% na proposta do governo agora, para antecipar, dizendo que a iniciativa privada não deu, a iniciativa privada recompõe o poder aquisitivo, e o governo não vai fazer isso? 7 anos vem se passando, já se passaram, e este governo vira as costas para os aposentados. O PT faz cara de paisagem, né? Os partidos aliados tentam fazer propostas intermediárias que não vão resolver o problema e que vão trair, sim, o que os aposentados pedem que nós façamos, que é dar este ano o PIB, que foi de 2008, e que esse reajuste chegue a 8,77. O governo está tentando dar um aumento de 6,14, 6,14. 3,4 bilhões. Então eu vou dizer de onde tira o dinheiro. Eu vou dizer onde tem dinheiro. Já que o problema é o dinheiro que o governo vai quebrar, então vamos fazer o seguinte. Este governo emprestou 18 bilhões para o FMI. 18 bilhões para o FMI. Aquele que eles saíam nas ruas para xingar, preferiram ser credores, né? Aquela coisa meio do sequestrador que se apaixona pelo sequestrado, sequestrado pelo sequestrador, né? Então se apaixonaram pelo sequestrador e resolveram injetar 18 bilhões da nossa economia no FMI e não tem dinheiro, 3,4 bilhões para dar para os aposentados? Que conversa fiada é essa? Estão doando ao Paraguai 6 bilhões, como está previsto na revisão do Tratado de Itaipu, que o presidente foi lá para ajudar o seu companheiro de ideologia, o senhor Lugo. 6 bilhões. Bom, em 2009 e 2010 vão emprestar mais 180 bilhões para o BNDES, para que o banco empreste a grandes empresas a taxas subsidiadas e vão endividar o país pagando taxa de mercado. Pequeno e micro não vai pegar e não tem para o aposentado. Não tem para o aposentado. Mas tem para o BNDES, para fazer as grandes fusões dos grandes interesses públicos privados do senhor José Disseu. Aí tem. Nas operações do BNDES está cheio. Agora,
vão e estão indenizando bilhões de pagamentos em aposentadorias para os ditos perseguidos, alguns terroristas, pessoas que estão sendo recuperadas, outros que nunca tiveram nenhum tipo de perseguição, mas que estão colocados lá recebendo recursos. Pergunto eu, qual é a diferença de um aposentado? Será que não dá para botar na frente da fila o aposentado? Será que não dá para fazer? Será que o presidente da República não abre mão da sua aposentadoria de perseguido para ajudar um aposentado do Brasil que não tem dinheiro para comprar o seu remédio? Essa é a questão. Qual é a prioridade desse governo? Qual é a prioridade da defesa que se faz aqui? Vamos gastar outros 7 bilhões comprando jatos para fazer um desfile no Champs-Élysées do presidente, recebendo uma paparicagem lá do presidente da França, e a conta vem depois para o brasileiro pagar em jatos supersônicos, que o Brasil não precisa. Para os aposentados não tem, para os aviões tem, para o Aerolula 1, 2, 3, tem. Aposentado. Bom, então a questão é muito clara, é uma questão de prioridade. O que nós vamos votar hoje aqui é uma questão de prioridade. Não adianta vir dizer que tem demagogia, ou tira demagogia, ou põe demagogia. Aqui é uma questão real, é uma questão de sobrevivência. É uma questão das pessoas poderem ter, neste ano, neste governo, que virou as costas aos aposentados, pelo menos uma recomposição. Nós estamos falando de 8 ponto alguma coisa por cento, que é muita coisa para o aposentado, mas 3,4 bilhões para o governo. Os líderes do governo, o próprio líder, os líderes dos partidos, não vão me dizer que é demais. Isso não é demais. Vamos fazer um esforço. Cortem os empregos dos apaniguados, antecipem o resultado da eleição, saiam, tirem os 50 mil que estão empregados ganhando lá na boquinha, deem esse dinheiro para os aposentados. É isso mesmo. Façam isso, antecipem, cortem os cartões corporativos, diminuam a mordomia, façam o dever de casa. Deram bilhões e bilhões para os funcionários, para os membros da ativa do governo, e negam-se dar 3,4 bilhões para os aposentados. Nós vamos atrás da justiça, vamos fazer a votação aqui. E eu quero aproveitar aqui também para, ao completar, já que eu tenho um tempo extra concedido pelo nobre líder do governo, que veio aqui e conseguiu um pouco mais de tempo para os líderes da oposição, eu quero chamar a atenção para um outro assunto, dizendo o seguinte: primeiro, concluindo esse, nós vamos votar, destacar 100% do PIB. Quem quiser acompanhar, que acompanhe. Use a sua consciência, faça um exame de consciência. Você que é da bancada do governo, faça esse exame de consciência. Veja se você não deve isso, essa ação para os aposentados do Brasil, e depois convencer o presidente da República a não vetar. Não adianta apenas votar aqui, não. Tem que fazer que o presidente Lula não vete. E não é porque tem 80% de popularidade que tem a condição de negar aos aposentados aquilo que lhes é de direito, e temos que fazer. Bom, eu queria mostrar aqui o Diário Catarinense de hoje, já entrando agora nos finalmente, sobre o PAC 2. Obras vão ficar no papel em Santa Catarina. 369 milhões prometidos, 26 milhões tem previsão, e os 343 não tem nem notícias. PAC esse é o PAC da enganação, é o PAC da eleição, é o PAC da Dilma, que tem se mostrado, né, e mostrado a sua face mais aloprada na maneira de tratar essas questões. Ela que é a gerente do governo, responsável por isso, e quer se eleger em cima de um PAC furado. Por isso eu estou fazendo essa denúncia em nome do meu Estado, das rodovias, das obras de infraestrutura, que foram abandonadas e serão abandonadas, porque isso aqui é papel, não vale nada, é conversa fiada. Há que se ter responsabilidade na colocação. Um minuto. Há que se ter responsabilidade. Nós precisamos mudar o Brasil para poder avançar, mas avançar com planejamento, com condição única de se fazer aquilo que deve ser feito. Portanto, eu quero aqui chamar a atenção que cada parlamentar faça o levantamento do PAC do seu Estado, mas antes disso, tome um calmante para não poder ser atacado de repente pelo coração e pela emoção da raiva com a indignação, que pode trazer um mal irreparável à saúde do cidadão de bem do Brasil. Mas para isso,
há uma pílula muito fácil, muito tranquila de ser tomada que vai resolver o assunto. Nós vamos às urnas para mudar o Brasil. Nós vamos à urna depositar o remédio que se chama José Serra, que aliás fez muito bem para a saúde, para acabar com essa bandalheira, essa pouca vergonha no Brasil. Senhor presidente, o Tudo Wilson bem, Pickler... Vou chamar agora o líder Fernando Ferro, né? Tem a palavra. Aliás, aqui é uma troca de gentileza entre situação e oposição. Quando a oposição está contra, é ela quem dá mais prazo para a situação. Quando a situação está contra, é ela quem dá mais prazo para a oposição.